O novo trailer de Homem-Aranha 3 Sem Volta Pra Casa está chegando. Nós também tivemos imagens vazadas do filme que revelam coisas demais e também a participação do Demolidor nessa história. O Charlie Cox de fato vai voltar? E se você acha que é só isso, não é. Vamos conversar também sobre como todos esses detalhes se conectam para o futuro que a Sony Pictures e a Marvel Studios estão cozinhando pro Homem-Aranha. O negócio parece ser épico e parece ser grandioso. Isso tudo onde? Aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, chegando aqui para um vídeo compilando várias informações que saíram sobre Homem-Aranha 3. Eu adoro fazer esses vídeos em que eu não preciso ficar... saiu uma parada, eu faço um vídeo, de repente é um negócio meio nada a ver, eu vou e compilo várias informações, vários rumores, vários supostos vazamentos em um vídeo só, e aí a gente pode conversar melhor sobre todos eles e dar um contexto melhor, conectando todos os pontos. Inclusive, no final desse vídeo, eu vou explicar por que eu acho que o futuro que a Sony está planejando para o Homem-Aranha tem tudo a ver com um hackeamento que a Sony sofreu anos e anos atrás. Sim, a Sony foi hackeada, vazaram vários e-mails confidenciais da Sony que nos entregaram vários filmes que eles estavam planejando. Bom, chegou a hora desses filmes saírem, mas vou falar disso daqui a pouco. Eu queria começar falando sobre algumas imagens que caíram aí na internet do Sexteto Sinistro. A essa altura do campeonato você já deve ter visto essa imagem circulando aí pela internet e talvez você tenha achado essa imagem muito estranha. Será que é verdadeira? Será que é falsa? Essa imagem supostamente confirma a presença do Homem de Areia, do Lagarto, do Dr. Octopus e do Electro no filme. O Dr. Octopus e o Electro, a gente já tinha certeza. O Homem de Areia e o Lagarto, a gente já desconfiou, quase certo, através dos trailers. Aliás, eu vou falar aqui sobre os vilões que estão confirmados no filme já, mas depois dessa parte aqui, vamos nos focar nessa imagem vazada. E você deve ter reparado que o visual do Lagarto e do Homem de Areia tá muito estranho. Eles parecem uns bonecões ali, parece uma montagem 3D, não parece ator nenhum. O caso é que essa imagem supostamente seria uma arte conceitual, uma arte prévia do filme. Aliás, não é nem arte conceitual, é arte prévia mesmo. Ou seja, uma simulação que fizeram antes de finalizarem efeitos especiais. Da mesma forma que o trailer de Homem-Aranha vazou um dia antes do trailer oficial sair, e os efeitos visuais estavam todos estranhos com os bonecões lá, deve ser a mesma coisa com essa imagem aqui. Então é exatamente o Homem de Areia e o Lagarto que estão estranhos porque eles são monstrões de computação gráfica, enquanto o Electro e o Octopus parecem os atores de verdade ali. O Octopus até tá sem as garras dele, né? Sem os tentáculos, exatamente porque os tentáculos são um efeito especial que vão colocar depois. E olha, essa imagem se conecta com várias coisas. Primeiro, com vazamentos dos vilões que tinham saído há um tempo atrás e mostrava o Electro exatamente com essa roupa que tá aparecendo nessa imagem aí. E o Octopus também no mesmo visual. Naqueles vazamentos também aparece o Willem Dafoe como Duende Verde. Então olha só como as coisas estão se encaixando. E mais, isso também se conecta com uma informação que vazou aí de que o Doutor Estranho teria prendido os vilões do Homem-Aranha que tinham saído do multiverso. Eles estavam numa prisão. Bom, isso saiu até em um dos roteiros vazados do filme, que eu reportei aqui no canal um tempo atrás. Vou deixar uma playlist aqui com vários supostos roteiros vazados que parecem muito verídicos, tá? Só avisando, se por acaso você quiser fugir de spoiler, não clica no link aqui embaixo com a playlist de vários roteiros vazados, supostos roteiros vazados, né? Mas enfim, em um deles falava sobre isso também, que o Doutor Estranho tinha prendido esses vilões. E olha, a gente pode estar vendo aí uma imagem exatamente desse momento, exatamente de uma cena que mostra isso daí, que é maneiro demais. Mas como se não fosse o bastante, outra imagem também vazou
supostamente mostrando um novo vilão, um cara com capuz vermelho andando num cenário similar ao local onde os vilões estavam presos. Só que essa outra imagem aí tem muito cara de ser falsa, porque ela usa as mesmas informações da outra imagem, então parece que alguém pegou a outra imagem e fez um Photoshop. Olha que loucura, hein? Um Photoshop de um vazamento cuja qualidade tá baixa e que não temos nem 100% de certeza de ser um vazamento real. É o nível da internet, sabe? É tipo Inception. Uma loucura atrás da outra, uma manipulação de um vazamento que vira outro vazamento que não é um vazamento e é isso. É importante ficar esperto para não ser enganado. Então agora que já falamos dessas imagens, vamos partir para os vilões que estão confirmados no filme. Mas antes, deixa eu te pedir para se inscrever no canal e ativar as notificações para me dar um apoio gigantesco ao mesmo tempo que você fica informado do mundo de super-heróis. Eu adoraria ter a sua companhia aqui e com isso você me dá um apoio gigantesco. Então, muito obrigado por se inscrever e um grande abraço para quem já faz parte da família Loki. Um abraço apertado no seu coração. Vamos continuar. O Electro, interpretado pelo Jamie Foxx, da mesma forma que foi lá em Espetacular Homem-Aranha 2, está confirmado em Homem-Aranha 3 Sem Volta Pra Casa. Primeiro, através do site The Hollywood Reporter, em uma notícia, depois o próprio ator postou no Instagram dele e apagou de repente porque tinha falado demais. Mas naquele post dele, ele inclusive deu alguns detalhes, como por exemplo, de que ele não seria azul da forma que foi lá em Espetacular Homem-Aranha 2. Então, bem interessante. Outro vilão que está confirmadíssimo, a gente já sabe através do trailer, é o Dr. Octopus. O Duende Verde também está confirmado e nós sabemos disso através da bomba que apareceu no trailer. Entretanto, ainda pode haver uma dúvida se o Duende Verde vai de fato ser interpretado pelo Willem Dafoe. Só que, como eu falei, né, teve aquela imagem vazada que mostra o Willem Dafoe, então acho que é praticamente certeza que o próprio Willem Dafoe que vai voltar mesmo, interpretando esse personagem, revivendo o vilão da trilogia clássica do Homem-Aranha. Vai ser maravilhoso. Inclusive, rumores dizem que ele vai ser o líder do Sexteto Sinistro, hein? O cara que tá comandando tudo. O Homem de Areia e o Lagarto também eram especulados de aparecer há bastante tempo. Tem referências a eles no trailer. Entretanto, esses vazamentos de efeitos especiais parecem confirmá-los definitivamente no filme. E outro vilão que não é tão vilão também, mas está quase 100% confirmado também, é o próprio Venom. Porque houve um vazamento recente da cena pós-créditos de Venom 2, Tempo de Carnificina, que faz uma conexão com Homem-Aranha 3 Sem Volta Pra Casa. Eu reportei esse vazamento aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo também, é muito interessante. Mas cuidado que, spoiler, é spoiler, é a cena pós-créditos do filme que nem estreou ainda. Então, fica esperto. Mas enfim, Venom deve aparecer no filme também. Se vai ser como vilão ou não, a gente vai ter que esperar para ver. E fora esses personagens aí, tem outros vilões que também são especulados de aparecer, mas por enquanto não tivemos nada que possa confirmá-los. Como por exemplo, Kraven o Caçador e Rhino ou Rhino. Eu já fiz vídeo aqui no canal reportando os sites que estavam dizendo que eles apareceriam no filme, mas é aquela coisa, pode ser que esses sites tivessem informações antigas e com o tempo os planos da Sony e da Marvel mudaram para esse filme. Tanto é que Kraven o Caçador tá para ganhar um filme próprio pela Sony Pictures, então talvez decidam apresentar ele no filme próprio dele e não nesse filme Longe de Casa. Apesar de que se apresentassem ele em Homem-Aranha Longe de Casa seria perfeito, né? Ia ser um ótimo gancho para fazerem um filme do personagem depois. Mas esses vilões não são os únicos que devem aparecer. Outro personagem que é muito especulado de estarem Sem Volta Pra Casa, além do Doutor Estranho, claro, é ninguém mais, ninguém menos que o Matt Murdock, alter ego do Demolidor, interpretado pelo Charlie Cox, que fez esse mesmo personagem na série da Netflix. Os rumores de que o Charlie Cox apareceria em Homem-Aranha 3 são antigos, estão há muito tempo circulando aí pela internet. Inclusive tem um paparazzi, o Atlanta Film, que supostamente teria tirado uma foto do Charlie Cox no set de filmagem de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa e tinha prometido postar essa foto, mas depois ele não postou, decidiu não postar, como se ele tivesse mentido, né? Ou
como se a Sony Pictures tivesse comprado a foto dele ou pagado para ele não postar essa publicação. É uma possibilidade, enfim, fica aí. Só joguei essa informação como rumores da internet, tá? Não coloque 100% de fé nisso, é só uma história que circula por aí. Mas agora o Charlie Cox deu uma entrevista e foi perguntado sobre a participação dele em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. E ele deu uma resposta muito vaga. Ao invés de responder que não estava no filme, ele começou a falar: eu não tenho ideia, eu não quero falar nada, porque eu não quero estragar as chances de, quem sabe, um dia eu voltar a interpretar esse personagem, só que dessa vez para Marvel Studios. Ou seja, ele não disse não na cara. Então, metaforando aqui, pegando os conhecimentos do metaforando aqui, pô, se a pessoa não dá resposta direta, não fala não, que tem coisa aí. Ô, tá escondendo o quê? Por que que não pode falar que não? E tá certo, né? Ele falou: eu não quero estragar a chance de eu voltar, mas se ele dissesse não, não estragaria nada. Então, parece uma resposta muito evasiva. Parece que ele não quis dar uma resposta definitiva exatamente porque talvez ele esteja no filme sim, como os rumores dizem. E é uma resposta tão vaga que lembra até as respostas do Andrew Garfield em entrevista, dizendo que ele não tá em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, sendo que agora é inegável. De tanto vazamento dos rumores antigos que vem falando isso, eu acho que existem poucas dúvidas hoje de que ele de fato vai aparecer no filme, o Andrew Garfield no caso, como a sua versão de Homem-Aranha, assim como o Tobey Maguire também, que deve voltar como a sua versão de Homem-Aranha pro filme. Eu acho, sinceramente, que isso a essa altura do campeonato é inegável. Eles estão no filme sim. O que está aberto a discussão é qual vai ser o tamanho da participação deles. Vai ser uma participação maior, o que eu espero que sim, e a maioria dos fãs também esperam que sim, ou vai ser uma participação curtinha, assim, de aparecer em uma cena e não aparecer mais. Bom, no caso do Charlie Cox, a mesma parada. Ele foi muito evasivo, não deu a resposta direta, então talvez ele esteja no filme de fato. E os rumores dizem que ele não apareceria no filme como o Demolidor, mas sim apenas como Matt Murdock, advogado cego que entraria para defender o Peter Parker no tribunal, que faz bastante sentido e seria bem legal de ver. Mas não é só disso que nós vamos falar nesse vídeo, vamos falar também sobre o próximo trailer de Sem Volta para Casa. Segundo Daniel RPK, o segundo trailer deve ser lançado em novembro, o que faz bastante sentido, é bastante tempo de um trailer para o outro. Em novembro, a gente deve lembrar, vai estrear o filme dos Eternos da Marvel Studios, então talvez esse novo trailer de Homem-Aranha seja lançado em novembro para começar a ser exibido nos cinemas junto com os Eternos também. Vale dizer que os rumores estão dizendo, até o próprio Daniel RPK, se eu não me engano, ele falou que esse segundo trailer deve revelar a presença do Tobey Maguire e do Andrew Garfield no filme. Ou seja, deve ser o trailer que vai mostrar o Aranhaverso acontecendo, vai confirmar isso. E, sem dúvida, se só os rumores estão deixando os fãs empolgados, ver essa imagem em um trailer vai deixar todo mundo maluco, vai fazer a pré-venda dos ingressos explodir. Porque é isso, esse segundo trailer vai ser lançado junto com a abertura da pré-venda dos ingressos, provavelmente. Então, mostrar essa imagem, uma imagem dos 3 Homens-Aranha juntos, em um trailer e colocar pré-vendas abertas, nossa, será que bate o 1 bilhão só na pré-venda? Não bate não, isso aí aí é muito difícil, mas é provável que bata recordes de pré-venda, isso aí é provável, hein? A Sony tá maluca, a Sony vai faturar muita grana, nossa. E não vai largar o osso do Homem-Aranha tão cedo. Porque, segundo o próprio Daniel RPK, em um tweet que ele fez, Homem-Aranha Sem Volta para Casa será apenas o início da saga do multiverso. É verdade que nas séries do Disney Plus a gente já está vendo o multiverso sendo explorado, né? Tivemos a série do Loki, que mostrou isso claramente, a série What If agora que tá rolando, inclusive tô fazendo análises semanais dos episódios, se você por acaso não acompanha o canal, pô, vale bastante a pena acompanhar as minhas análises, adoraria ter você por lá, eu sempre tento buscar um significado, umas interpretações diferentes para os episódios, então tô aqui para agregar, é isso, eu quero agregar na sua experiência de assistir as produções da Marvel.
Mas a verdade é que o multiverso ainda não começou a ser amplamente explorado nos filmes. Vingadores Ultimato mexeu um pouquinho com isso, mas nem tanto. E ter um filme do Homem-Aranha sendo aquele que vai abrir a porteira, que vai começar a saga do multiverso nos cinemas, é bem emblemático, porque os filmes do Homem-Aranha nos cinemas são guarda compartilhada. Eles são da Sony Pictures e da Marvel Studios também. Vale dizer que o Homem-Aranha é um personagem da Marvel, porém os direitos de adaptação para os cinemas estão com a Sony Pictures, entendeu? Personagem da Marvel, mas quem pode trabalhar com ele nos cinemas é a Sony Pictures. E rola essa parceria da Sony Pictures usar o personagem junto com a Marvel Studios no cinema, porque a Marvel Studios, como dona do personagem, sabe trabalhar o personagem melhor do que ninguém. Então abrir um multiverso em um filme do Homem-Aranha é muito legal, porque é como se o multiverso estivesse aí para ser explorado tanto pelos filmes da Marvel Studios, como Vingadores, Doutor Estranho, sabe? Os filmes exclusivos da Marvel Studios, como também os filmes exclusivos da Sony, como Venom, como Morbius, como o próximo filme do Kraven, que tá vindo aí. Falei o próximo filme do Kraven como se já tivesse tido algum filme do Kraven. Não, o filme do Kraven que tá vindo aí. Enfim, esses filmes que estão sendo produzidos só pela Sony Pictures. E o Daniel RPK vai mais longe. Em um outro tweet, ele nos diz como a Sony Pictures vai trabalhar um multiverso do lado dela. Ou seja, o Aranha-verso, o Venom-verso. Porque do lado da Marvel Studios a gente sabe que vai ter Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura. O Doutor Estranho vai mexer com o multiverso do lado do UCM. Do lado da Sony, parece que eles vão usar a Madame Teia. O Daniel RPK disse com todas as letras: a Sony vai usar a Madame Teia para continuar explorando o Aranha-verso. Ou seja, trazer novos personagens relacionados a Homem-Aranha, trazer Homens-Aranha de realidades paralelas, tudo isso se conectando em um universo coeso. Vai ser maravilhoso para a Sony, né? Ela, em vez de ter um filme do Homem-Aranha a cada 2 anos, ela vai poder ter vários filmes do Homem-Aranha todo ano, porque vão ser versões de Homem-Aranha diferentes. Olha que maravilhoso. Muito dinheiro para dona Sony, muita felicidade para nós fãs. E um filme da Madame Teia era especulado há bastante tempo. Aliás, eu até esqueci do filme da Mulher-Aranha, que está sendo produzido pela Sony. É real, isso tá rolando lá também. Mas enfim, o filme da Madame Teia é especulado de acontecer há bastante tempo já. E, como ninguém mais falava sobre isso, parecia que nunca mais ia acontecer. Mas, segundo esse tweet do Daniel RPK, que é um insider, um jornalista que tem informações acertadas há muitos e muitos anos, bom, parece que vai rolar sim, a Madame Teia vai aparecer, e mesmo que ela não ganhe um filme, ela vai ser uma figura importante para conectar esse multiverso do Teioso. E é aí que isso se conecta aos e-mails vazados da Sony lá atrás, no ano de, o que? Foi 2015, 2016? Por aí, a Sony foi hackeada e vazaram e-mails dela. Foi nesse vazamento de e-mails que os fãs ficaram sabendo da negociação secreta entre a Sony e a Marvel Studios para compartilharem o Homem-Aranha. E aí começou uma pressão enorme dos fãs e finalmente a Sony e a Marvel Studios de fato fizeram um acordo e o Homem-Aranha entrou no universo cinematográfico da Marvel no filme Capitão América Guerra Civil. Só que além do acordo entre a Sony Pictures e a Marvel Studios para compartilharem o Homem-Aranha naquela época, que foi antes do acordo ser fechado ainda, nesses e-mails vazados também havia uma lista de filmes que a Sony Pictures estava planejando fazer antes de fechar esse acordo com a Marvel, né? Porque na época que os e-mails vazaram, eles não tinham fechado acordo ainda. E nessa lista de filmes, nossa, tinha, claro, o Espetacular Homem-Aranha 3, tinha o Espetacular Homem-Aranha 4, tudo com Andrew Garfield ainda na época, mas a Sony também tinha filmes planejados pro Kraven, tinha filmes planejados pra Gata Negra, pro Carnificina, pro Venom, pro Sexteto Sinistro. Nossa, a Sony tinha esse negócio de fazer um filme do Sexteto Sinistro. Significa que eles têm uma ideia lá pra esse filme que pra eles parece muito boa, hein? Essa ideia parece que vai sair algum dia. Enfim, o que eu quero dizer com isso tudo? Aparentemente, todos esses filmes que a Sony estava planejando lá atrás e que caíram no conhecimento público com esses e-mails vazados, parece que esses planos não foram abandonados não. E parece que agora, com o multiverso se abrindo no universo cinematográfico da Marvel, parece que agora a Sony tá de fato colocando em prática aqueles planos todos que ela tinha lá atrás.
Em outras palavras, o multiverso da Marvel é a desculpa perfeita para a Sony Pictures poder retomar os seus antigos projetos e ainda continuar uma parceria com a Marvel Studios. E isso para os fãs é maravilhoso, porque sério, nessa lista de filmes que tinha vazado da Sony lá, tinha filme do Homem-Aranha 2099, tinha filme do Agente Venom, que nada mais nada menos é do que o Venom no espaço. É muito filme legal que a Sony tava planejando e que agora pode finalmente sair por causa do multiverso. Os fãs podem ficar felizes e podem comemorar com isso tudo. É uma era de ouro que tá vindo aí pro Homem-Aranha. Comenta aqui qual filme do Aranhaverso você mais gostaria de ver no futuro. Vamos conversar a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.